Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem, ou melhor, uma série de mensagens. Estarei pregando sobre o livro de Ruth, aí estarei fazendo exposição no livro de Ruth, e eu gostaria de estar convidando os irmãos a abrir o livro de Ruth. E é um livro bem interessante. Eu vou fazer uma pequena introdução do livro de Ruth. O autor, alguns estudiosos e a tradição judaica afirmam que é Samuel quem escreveu o livro de Ruth. Mas não temos certeza disso, pois alguns acham que é posterior a Samuel. E ele foi escrito no reinado de Davi, para frente, mas por causa do final do livro de Ruth, tem a genealogia do rei Davi. E é uma história de amor que nos cativa. E humanamente, quando lemos o livro de Ruth pela primeira vez, o que nos salta aos olhos é o amor de Ruth com Noemi, o amor de sogra com uma nora. É uma coisa muito, muito difícil de se acontecer. O amor de Ruth e Boaz, que Boaz era israelita, Ruth era moabita, era praticamente nações inimigas. E o amor de Ruth e Boaz com Noemi. E é uma história de pessoas comuns, com dificuldades, com problemas palpáveis a todos nós. E é por isso que eu consigo me identificar com o livro de Ruth. Eu acho que vocês também conseguem identificar com o livro de Ruth. E nesse livro não temos grandes eventos igual milagres, guerras, problemas, tramas políticas, visões, mensageiros angelicais, Deus falando para o seu povo diretamente ou por meio de profetas. Até nos parece assim que o Deus está ausente da narrativa do livro de Ruth. Entretanto, ao observar bem a história de Ruth, temos o cuidado, a misericórdia e a bondade de Deus para o seu povo. Quando nós lemos comentários bíblicos, os autores eles separam o livro de Ruth em atos. É como se fosse um teatro. São atos onde o Deus Supremo é aquele que está nos bastidores comandando tudo. Os atores pode ser Noemi, Ruth e Boaz, mas Deus é aquele que está comandando tudo por trás das cortinas. E por fim, ao ler o Antigo Testamento, devemos ter em mente qual é a metanarrativa, ou seja, qual é a grande história que o Antigo Testamento quer nos contar. E o ponto central que une todos esses livros é Jesus Cristo. E pois sabemos que Ruth é a bisavó do rei Davi, consequentemente ela é ancestral de Jesus Cristo. E hoje estaremos meditando do versículo 1 a 5 do capítulo 1. Todos já acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por mais essa noite, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento de ministração da palavra, que o Senhor me use como instrumento para estar ensinando, exortando, transformando a vida de cada irmão que aqui está ouvindo e aqueles que vão ouvir a palavra mais tarde via YouTube, que o Senhor possa estar trazendo corações receptivos à tua palavra, que possamos sair daqui não só ouvintes, mas praticantes de tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus que eu oro e te peço. Amém. O tema dessa ministração que eu coloquei é escolhas e tragédias. E eu separei em 3 pontos. O ponto 1, que é o versículo 1, é o contexto e a crise em que se passa esse momento. O ponto 2, que é o versículo 2, as escolhas de Elimeleque. E o ponto 3, as consequências de escolhas erradas. E o ponto 1, o contexto e a crise, no versículo 1 está escrito, na época dos juízes. Ou também em outros, na NVT, está escrito, nos dias em que os juízes julgavam. E esse era um período sombrio, um período de caos em Israel, que durou mais ou menos 350 anos. Era cheio de maldade, infidelidade e rebeldia contra o Senhor. E Juízes, no capítulo 2, versículo 11 ao 19, ele tem quase um resumo de como era esse período. Que após Moisés morrer, ele entregou, Deus colocou Josué como líder para invadir Canaã e possuir a terra prometida. Só que depois deles entrarem, Josué entrar na terra prometida, Josué depois de um tempo morreu. E quando Josué morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e não conhecia os feitos que o Senhor fez. Os feitos de tirar o povo hebreu do Egito, as pragas que o Senhor colocou em cima do Egito para tirar o povo de lá, o tempo que eles passaram no deserto, Deus dando maná, cuidando deles dos 40 anos do deserto. Essa geração já não conhecia esses feitos do Senhor e quem era o Senhor. E então Israel, eles começavam a servir aos outros deuses que haviam em volta nas nações, os deuses cananeus. E por causa dessa prostituição do povo, eles experimentaram a ira, o juízo de Deus, em forma de opressão dos inimigos, onde várias nações vizinhas vinham e invadiam Israel, ou também em forma de fome, em falta de alimento, como descreve o começo do livro de Ruth. E o povo de Israel, em meio ao sofrimento, aí eles lembravam que era o Senhor, lembravam o que ele fez. Eles clamavam por misericórdia de Deus, se arrependiam, e Deus, na sua misericórdia, ele mandava um juiz, o libertador, para que eles salvassem o povo de Israel da opressão dos inimigos. Mas quando o juiz morria, acontecia novamente o que aconteceu com Josué. O povo novamente eles se desviavam, começavam a adorar outros deuses e esqueciam de Deus. Isso era um ciclo que se repetia constantemente no livro de Juízes. Nos 350 anos do período de Juízes, isso aconteceu várias vezes. Não havia um governo centralizado. E eu gostaria que, Nayara, você poderia abrir Juízes, capítulo 21, 25, último versículo de Juízes. Tinha um lema que é do período de Juízes que atribui muito bem o que acontecia nessa época, que é o versículo 25 do capítulo 21, o último versículo do livro de Juízes.
naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. E esse era o que cada pessoa pensava. Eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos, o que eles achavam que era certo. E essa época, período de Juízes, aconteceu mais ou menos há 3.000 anos atrás. É bem distante do nosso, mas parece que vivemos dias parecidos. Será que não vemos as pessoas fazendo o que bem entendem, o que elas acham que é melhor para elas? E cada homem continua fazendo o que parece certo aos seus olhos. E temos vários exemplos, várias coisas que acontecem nesse mundo com homens pensando assim. Um casal que tem uma relação e sem querer gera um filho. Só que esse filho pode atrapalhar a vida adulta deles, que eles queriam aproveitar mais a vida, ou tem estudos, faculdades. E qual é o que parece bom aos olhos dele? Abortar uma criança. É mais fácil tirar e continuar a vida de casal, aproveitando e se estudando, do que você ter a responsabilidade de um ato seu. E eu estava vendo, entre 2015 a 2019, pela OMS, foram feitos 73 milhões de abortos. Os estudiosos chamam de holocausto contemporâneo. Enquanto no holocausto morreram 6 milhões de judeus, já temos 12 vezes mais de morte de crianças inocentes. Mas não para por aí. E quando vocês já viram algum vídeo de algum bandido preso em algum poste e a população toda batendo, às vezes até a morte, o bandido, por causa que está fazendo justiça própria, sendo que nós temos leis que vão prender o bandido, vão dar uma sentença, ele deve ficar preso. Bom, pelo menos na teoria deveria funcionar assim. Mas o homem não, o homem quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas isso não fica só no meio secular, não fica só lá fora. E dentro do meio cristão, será que não acontecem essas coisas? Será que tem pessoas que não se decidem mudar de cidade, mudar de país, por causa que tem oportunidades melhores? Mas se você fosse convidado a mudar de país, receber 10, 20, até 50 vezes mais, só que você deveria ir para um país muçulmano, onde não tem uma igreja, não é autorizado a igreja cristã operar, você iria? Alguns iriam, por causa que parece bom aos seus olhos. Ou mesmo solteiros crentes, fica na igreja, mas não parece alguém para casar, não aparece alguém para poder saciar esse desejo do casório. E o que eles fazem? Como diz, o famoso namoro missionário. Vai buscar um namorado ou namorada lá fora, achando que vai converter a pessoa. E não é sempre isso que acontece. São exceções que a pessoa se converte, a grande maioria não se converte. Ou igrejas vendo a frequência dos membros cair, minguando os membros, cada vez menos pessoas entrando na igreja. E o que elas começam a pensar? O evangelho já não é suficiente, a palavra já não está sendo suficiente. E o que começam a inventar? Carnaval gospel, balada gospel, Halloween gospel. Eles pegam as festas seculares e só colocam o gospel no final. Para quê? Para atrair as pessoas, sendo que sabemos que a palavra é suficiente.
E quem converte é o Espírito Santo, não somos nós. E a crise desse contexto está no versículo 1 também. Logo em seguida está escrito assim: na época dos juízes houve fome na terra. É irônico essa afirmação, pois o significado de Belém é casa do pão, em hebraico. E não havia pão na casa do pão. Provavelmente essa fome seria um juízo de Deus. E lembrando que nem toda crise ou dificuldade é disciplina de Deus. Mas uma coisa é certa: as crises e dificuldades são inevitáveis. Como observamos ao estudar a vida dos apóstolos, Pedro, Paulo sofreram dificuldade atrás de dificuldade, sofrimento atrás de sofrimento. O rei Davi, que ficou de 15 a 18 anos, mais ou menos, fugindo de Saul, antes de se tornar rei, com perigo de ser morto por Saul. E mesmo o nosso Senhor Jesus, que ele foi perseguido, ele foi rejeitado, abandonado, até pelas pessoas mais próximas que estavam perto dele, foi rejeitado. E é inevitável as crises, as dificuldades, mas que possamos ter confiança em Deus. O ponto 2, as escolhas de Elimeleque, está no versículo 2, que está escrito assim: o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Vamos analisar as escolhas de Elimeleque e ver, e ao ler o texto, parece que ele fez uma boa coisa, né? Que pai ou que mãe não deixa, não vai buscar recursos para alimentar sua prole, alimentar sua família, ter uma boa qualidade de vida. Mas será que realmente foram boas escolhas de Elimeleque? E o primeiro ponto das escolhas de Elimeleque foi a fuga para Moabe. Moabe era bem conhecida na época. Os moabitas eram bem conhecidos por muitas coisas, mas nenhuma positiva. Esse foi o problema. Para começar, a origem dos moabitas, alguém lembra qual foi a origem dos moabitas? A origem dos moabitas foi quando Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídas. Os anjos mandam Ló sair com as suas 2 filhas e com a sua mulher de Sodoma e Gomorra. Só que a mulher dele olha para trás e vira estátua de sal. Aí Ló e as suas 2 filhas chegam numa caverna e, vendo que seus futuros maridos morreram, as 2 filhas tiveram uma ideia: não tem nenhum homem por perto, vamos embriagar nosso pai. Aí uma se deita numa noite com ele, a mais nova se deita na outra noite. Aí a mais velha embriagou o pai, Ló, e se deitou com ele. E desse filho que gerou, foi o pai dos moabitas, Moabe. E para começar, já foi foi um começo terrível, né? Você ser o pai de uma nação, sendo que você é gerado de um incesto. O outro ponto, que também os moabitas eram conhecidos, está em Deuteronômio 23, do versículo 3 a 6. Pastor, você poderia abrir Deuteronômio 23, do 3 a 6? 23? Uhum. 3 ao 6. Isso. Nenhuma amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito, porque alugaram contra ti Balaão, filho de
toda a Mesopotâmia para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias para sempre. Deus ordena que Israel não façam tratados de amizade com Moabe, com os moabitas e amonitas, pois além de ter convocado Balaão, vocês lembram da história de Balaão? Balaão é aquele profeta onde ele é chamado para amaldiçoar o povo de Israel enquanto eles estavam no deserto, só que a mula vai lá e fala com Balaão. E após tentativa 3 vezes de amaldiçoar Israel, em vez de amaldiçoar, Balaão abençoa. E essa história está em Números 22, capítulo 22 a 24. E os moabitas, como disse como o pastor leu, eles não vieram com pão e águas ao encontro dos israelitas a caminho quando eles saíam do Egito. E mais um motivo está no motivo que os moabitas eram conhecidos, está em Números 25, do 1 ao 3. Caso você poderia abrir, Números 25, do 1 ao 3. Quando os israelitas estavam acampados no vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses. E os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-peor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles. Mais uma vez, as mulheres moabitas seduziram os israelitas para quê? Para que eles fossem adorar outros deuses. E mais uma vez, Deus não aprova isso. E o último motivo que os moabitas eram conhecidos por nada de bom é que no mesmo livro de Juízes, no capítulo 3, Israel foi oprimida pelo rei Eglon de Moabe por 18 anos. Então eles tinham um histórico de inimizade muito grande entre os moabitas e Israel. Então, realmente, será que foi escolha boa de Elimeleque em morar em Moabe? O segundo ponto da escolha de Elimeleque foi viver fora de Canaã. Por que viver fora de Canaã era um problema? Ele abandonou a terra prometida. Era um ato de desobediência. Os hebreus eram o povo da aliança. Deus fez uma aliança com o povo hebreu. Desde Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha uma aliança com esse povo. E Deus prometeu uma terra. E lá eles seriam o povo escolhido de Deus, e o Senhor habitaria no meio deles. E é o local onde quer que esteja o povo de Deus, em Canaã, na terra que Ele mesmo providenciou para esse povo. E o terceiro ponto, que era a escolha de Elimeleque foi errada, que ele foi viver em Moabe, ele ficou longe da verdadeira adoração. Naquela época, a adoração estava concentrada no tabernáculo. Naquela época, não existia Bíblia. Você, para ouvir a palavra de Deus, você tinha que ir até o tabernáculo, ouvir algum sacerdote ler a palavra de Deus. Você só estava sob a lei de Deus, os cuidados de Deus, as bênçãos de Deus, se você estivesse em Canaã. Você só teria comunhão com o povo de Deus nas festas religiosas se você estivesse em Canaã. E como você poderia ofertar ofertas de paz, ofertas de sacrifícios de pecado, sendo que você estava fora da terra de Canaã?
como você poderia ser perdoado pelos seus pecados. E com esses 3 motivos, que Elimeleque escolhe ir para Moabe, que era não era um bom lugar, ele decide ficar fora da terra prometida, em desobediência a Deus, e ele fica longe do tabernáculo, onde estava a verdadeira adoração a Deus. E é interessante que Elimeleque, os nomes em hebraico têm um significado muito importante. E Elimeleque significa Deus é meu rei. Deus não é rei de Elimeleque de jeito nenhum, de forma alguma. Ele demonstra por suas escolhas pecaminosas ser incrédulo. E quando a crise bateu na porta de Elimeleque, suas ações demonstram o que havia no seu coração, que era incredulidade, falta de confiança, falta de fé. Elimeleque decide fugir para Moabe do que ficar em Belém. E se a fome que ele estava passando por Belém era uma disciplina de Deus, qual seria a atitude de Elimeleque? Ele deveria se humilhar, se arrepender e clamar ao Senhor que ele tenha misericórdia e mude a sorte de Belém. Volte a ter pão na casa do pão. E conosco é a mesma coisa. Só na hora da crise que nós percebemos o que tem do nosso coração. Se é fé e confiança em Deus, ou se é incredulidade e justiça própria. E mesmo assim, a gente só vai descobrir isso quando chega a crise. Quando bate a crise financeira na sua vida, o que você faz? Você começa a cortar gasto aonde? Nos seus passeios, entretenimento, ou nos seus dízimos e ofertas? Ou quando você precisa estudar para algum concurso, para a sua carreira, quais são as primeiras coisas que deixamos de participar? Talvez seja o culto, talvez seja as atividades da igreja. Isso demonstra qual é a prioridade no nosso coração e qual é a nossa prioridade. E até mesmo nesse tempo de pandemia, já faz 2 anos que estamos em pandemia, e graças a Deus temos um pastor que o Senhor deu grande sabedoria e discernimento, e ele conduz a nossa igreja, a igreja de Suzuka, com todos os protocolos de segurança. Alguns aqui já pegaram corona, mas dentro do culto, dentro das atividades da igreja, houve alguma contágio? Não houve nenhum contágio. Só que pessoas, elas chegam, eu não vou para o culto porque pode pegar, podemos pegar o corona. Mas será que para trabalhar é necessário? Mas quantas pessoas estão pegando na fábrica? Para ir no supermercado é necessário. Talvez pessoas pegaram no supermercado, mas aqui dentro não houve nenhuma transmissão do corona. E graças a Deus, por isso, pelo nosso pastor, que isso está assim. E quando nós decidimos não vir para o culto, só demonstra o que tem no nosso coração. Será que nosso coração tem fé e confiança que Deus vai estar cuidando de nós? Tem fé e confiança que Deus vai dar sabedoria ao pastor para estar conduzindo essa igreja? Ou será que a gente está querendo, pela nossa própria força, fazer o que acha que é correto aos nossos olhos? E o ponto 3, as consequências de escolhas erradas, está no versículo 3, 4 e 5.
pecado, ele tem consequências. E isso pode respingar e espalhar para outras pessoas. E a primeira consequência que vemos no texto está no versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Na verdade, os filhos de Elimeleque, eles casaram com mulheres moabitas e Elimeleque tinha consciência disso. Os filhos deles estavam numa idade que eles iriam casar e eles estavam fora da terra prometida, fora de mulheres de Deus, e uma hora ou outra eles iam querer admirar as mulheres e iam querer casar. E porque foi uma consequência, uma péssima consequência do pecado de Elimeleque, que além de todos os fatos negativos sobre os moabitas no ponto anterior, que eles vieram de um patriarca através do incesto, eles faziam, o rei deles queria amaldiçoar Israel, as mulheres moabitas seduziam os israelitas para adorar outros deuses. Além desses fatos, Deus ainda instruiu o povo a casar entre si, pois o casamento contra as nações poderia fazer o israelita se prostituir com falsos deuses, como está em Êxodo 34, versículo 15 a 16. O casamento misto é difícil, é complicado. E vemos pessoas, casais, que até hoje a mulher luta pelo marido que não se converteu, ou o marido luta pela mulher que não se converteu. E é difícil você ver pessoas nessa luta. E por isso que Deus instrui: case com pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, que buscam a Deus, que você vai ter um casamento muito mais produtivo, muito mais feliz, sem tantos atritos assim. E a segunda consequência das escolhas erradas de Elimeleque foi o desamparo da família. Está no versículo 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. O texto nos diz que Elimeleque morre, depois seus filhos, e ao final Noemi fica sozinha e desamparada. E a morte de Elimeleque e seus filhos não quer dizer que foi uma consequência do pecado de Elimeleque. Malom e Quilion Elimeleque, Malom e Quilion poderiam ter morrido. Mas se eles estivessem em Belém, Noemi ela estaria melhor amparada, estaria no meio da sua parentela, e ela estaria viúva, sim, mesmo se estivesse em Belém e acontecesse tudo isso. Mas ela não estaria sozinha no estrangeiro. Lembrando que o contexto é outro. Hoje em dia uma mulher pode trabalhar fora, se sustentar e tocar a vida. Mas naquela época é uma sociedade patriarcal. Naquela época a mulher que ficava viúva e sem filhos estava em sérios problemas de se sustentar. E era praticamente abandonada pela sociedade. E que terrível era a situação de Noemi, viúva, sem filhos, sem parentes por perto, em uma terra onde não havia os cuidados e as leis do Senhor que poderiam amparar sua causa. Infelizmente, essas são as consequências quando Elimeleque partiu para Moabe. E a terceira consequência é a perda, seja ela de tempo, seja ela de recursos, ou seja de coisas mais valiosas. Quando Elimeleque decide ir para Moabe, ele decide ficar só um tempo. Era provisório.
Só que esse provisório durou 10 anos. E o tempo é a única coisa que não podemos recuperar. E o pecado, ele nos tira esse tempo de que a gente poderia estar em comunhão com Deus, que nós poderíamos estar em comunhão com a nossa família, aproveitando a nossa família, mas o pecado, ele quer fazer o quê? Ele quer nos tirar do que é mais proveitoso em nossas vidas. Isso me lembra muito o Salmo 90, que o salmista fala: ensina-me a contar nossos dias para que alcance um coração sábio. Nossa vida aqui é 80, 70, 80 anos, alguns 90, mas nós já passamos da metade, pelo menos. Alguns já, né? Alguns já. Alguns já. Então, será que nós estamos fugindo do pecado para estar buscando comunhão com Deus? Buscando comunhão com a nossa família? Comunhão com a igreja? A segunda consequência de perda é recursos. No versículo 21 desse capítulo 1 está escrito assim: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Dá a impressão que, quando nós lemos esse versículo, que Noemi e Elimeleque, eles não eram tão pobres assim. Eles não estavam passando por dificuldades, porque eles saíram de lá cheios. Na verdade, mais pra frente do livro, Noemi tem até terras para resgatar, então eles tinham posses. Só que quando eles decidem ir para Moab, ela perde tudo. E a última consequência de perda é a perda do marido e dos filhos. Elimeleque e a família foram para Moab em busca do pão, mas acabaram encontrando a morte. E no final de tudo, as consequências do pecado de Elimeleque acabaram respingando em Noemi. Na verdade, ele decidiu, não sei se Noemi tinha alguma parcela de responsabilidade na decisão, mas no final, quem arcou com todas as consequências desse pecado foi Noemi. E é um ponto a se pensar: será que nossos pecados só ficam conosco? Será que só nós sabemos? Ou vai chegar uma hora que vai respingar na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, que possamos buscar auxílio para estar parando de pecar, para estar se arrependendo, se humilhando, e que essas coisas não possam espalhar entre as pessoas em nossa volta. E para finalizar, eu gostaria de deixar 2 aplicações. A primeira é que possamos pedir sabedoria a Deus e buscar na sua palavra qual é a vontade dele para nossas vidas e qual escolha que devemos ter em nossas vidas pela vontade do Senhor. A segunda aplicação, que a nossa fé, nossa confiança estejam firmes na provisão e no cuidado do Senhor. E para concluir essa ministração dessa noite, foi um pouquinho dura, mas eu não posso deixar de trazer uma pontinha de esperança, pois a tragédia de Noemi, eles só são 5 versículos. O autor, ele contou resumidamente o que se passou na vida de Noemi, a tragédia dela. Na verdade, o foco que o autor quer dar é a partir do versículo 6 em diante, que seria esperança. Que Noemi e Ruth vão encontrar auxílio de Deus. E com Deus dá esperança. Com Deus ter uma luz no fim do túnel. E não é só para elas, para nós também. Apesar das escolhas erradas de Elimeleque, isso não pôs fim ao plano de Deus. Ao contrário, ele usa a situação para cumprir o plano da salvação. E alguns séculos mais tarde, haveria de nascer o pão da vida,
na casa do pão, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e agradecer.